Vamos dar continuidade, irmãos, à nossa série de mensagens intitulada Vivendo com Esperança, que demos início no domingo passado. Nós daremos prosseguimento hoje. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 1 ainda, irmãos, a partir do versículo 5. Então, se você já encontrou, coloque-se de pé em reverência à palavra de Deus, para que possamos fazer a leitura do texto bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 5. Amém? Diz assim: porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Sabeis muito bem como procedemos em vosso favor quando estávamos convosco, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois, a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Santo Deus, amado Pai, te damos graças pela leitura da tua santa palavra que foi feita nesse momento e pedimos, ó Deus, a tua direção, porque sabemos que sem ti, sem o auxílio do teu Espírito Santo, ó Deus, somos totalmente incapazes de compreender as verdades que o Senhor nos revelou em tua palavra. Então, ó Deus, que o teu Espírito Santo haja em nosso meio, trazendo luz à nossa mente, entendimento, para que venhamos a compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus. Fortalece a nossa fé e nos transforma para a glória do teu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como nós já vimos no domingo passado, o pastor Albertino já deu uma introdução a respeito dos propósitos para os quais, Paulo vai escrever esta carta àquela igreja de Tessalônica. E Paulo escreve, irmãos, essa carta visando principalmente um objetivo duplo, dois objetivos principais. Elogiar os cristãos de Tessalônica pela fé que eles tinham, como nós vemos aqui nesse primeiro capítulo, Paulo vai tratando a respeito da fé, como eles eram exemplos, e elogia os cristãos para depois corrigir alguns pensamentos equivocados a respeito da vinda de Cristo. O pastor Albertino falou aqui, que era um morde e assopra, Mas Paulo primeiro vai assopra para depois dar a bronca ali para aqueles cristãos, daquela igreja, O pastor tem esse papel também, de às vezes dar uma bronca, de puxar mais um pouquinho, para corrigir algum ensinamento errado, talvez alguma conduta errada, Então Paulo faz isso. Ele primeiro elogia os cristãos e depois dá uma puxada aqui em algumas questões que precisariam ser tratadas. Então, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, irmãos, tanto esta primeira quanto a segunda, são frequentemente chamadas de cartas escatológicas, Hoje na escola bíblica nós já vimos um pouco a respeito desse assunto da escatologia. E cartas escatológicas, irmãos, porque o tema da vinda de Cristo está bem presente nessas duas cartas. Se nós notarmos, em cada capítulo, Paulo vai falar a respeito da vinda de Cristo. E como a vinda de Cristo, irmãos, deve nos moldar, deve mudar a nossa vida. Nós devemos olhar para a vinda de Cristo com esperança e sermos transformados por essa esperança que estará viva em nossos corações, irmãos. E esse assunto, da escatologia, sempre desperta muita curiosidade na mente das pessoas. Mas Paulo não vai tratar deste assunto simplesmente para satisfazer as curiosidades, daqueles irmãos ou de algumas outras pessoas que possam ter essa curiosidade, mas para mostrar, irmãos, o quanto essa doutrina da vinda de Cristo é importante para as nossas vidas, irmãos. Como ela impacta a nossa vida diária. Pois saber que Cristo voltará não deve ser algo, irmãos, que está muito distante de nós. Esse tema da escatologia não deve ser algo que está além daquilo que nós consigamos compreender. Não devemos tratar esse assunto dessa maneira, irmãos, mas devemos olhar para esse assunto como algo
importante que nos foi revelado para que possamos mudar a nossa vida, para que possamos mudar a nossa conduta. Por isso, irmãos, essa série de sermões na carta de Paulo aos Tessalonicenses é intitulada Vivendo com Esperança. Porque o modo como nós enxergamos a vida de Cristo deve mudar a forma como nós vivemos aqui hoje nesta terra. No texto de hoje, irmãos, ao final do capítulo, Paulo fala a respeito desta esperança, né? No versículo 10, ele vai dizer que nós estamos aqui esperando do céu o seu Filho, estamos esperando Jesus Cristo voltar, irmãos. Mas o fato de estar no final não significa de menor importância, mas aquilo que nos motiva a viver da maneira como ele descreve nos versículos anteriores. O que nos motiva deve ser justamente essa esperança, essa constante expectativa da vinda de Cristo. E nesse texto, irmãos, que nós acabamos de ler, Paulo vai nos falar acerca do perfil do povo de Deus. O perfil do povo de Deus é o tema da mensagem de hoje, irmãos. E nós podemos ver nesse texto 3 características do perfil que o povo de Deus deve ter. Em primeiro lugar, irmãos, um povo eleito. Veja o versículo 5. Aliás, vamos fazer a leitura a partir do versículo 4, né? Irmãos, amados de Deus, sabemos que fostes escolhidos por Ele, porque o nosso evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder. Irmãos, no versículo 4, Paulo fala a respeito da eleição, né? Ele diz, porque fostes escolhidos por Ele. Em outra versão, né, vai dizer que nós sabemos, confirmamos a vossa eleição. Paulo fala a respeito da eleição. Paulo, nesse texto, ele continua falando acerca das virtudes dos Tessalonicenses, antes de entrar nesses pontos doutrinários, né, e fazer essas correções que nós iremos ver mais adiante, né? E ele menciona que reconhece a eleição daqueles irmãos. E, irmãos, lá em Atos 17, que é justamente a viagem missionária que Paulo faz, que planta esta igreja, onde nasce essa igreja ali de Tessalônica, esse texto vai nos mostrar que Paulo ficou pouco tempo lá naquela cidade. Pouco tempo. Provavelmente foram 3 semanas que Paulo ficou naquela cidade. Mas, embora tenha sido pouco tempo, irmãos, um tempo curto, Paulo ensinou àquela igreja a doutrina da eleição. Uma doutrina que, de fato, pode parecer muito difícil, né, para a igreja, para muitas pessoas. Não sei se o pastor Albertino concordará comigo, mas é uma das doutrinas talvez mais difíceis da teologia. Né? Quando nós estamos estudando teologia, é um tema de fato complexo, complicado, quando nós nos deparamos principalmente pela primeira vez. Né? Mas é interessante notar que durante pouco tempo, Paulo falou a respeito dessa doutrina, irmãos, para a igreja, algo que muitos de nós, muitas vezes, não conhecemos. Irmãos, a doutrina da eleição é de suma importância para a igreja, porque ela nos faz entender de modo como a nossa salvação acontece e nos faz, irmãos, cair de joelhos diante de Deus, diante do poder de Deus, irmãos, porque a eleição retira de nós todo o orgulho. Quando nós compreendemos a doutrina da eleição, nós não podemos bater em nosso peito para dizer, não, eu sou salvo porque eu me esforcei, eu sou salvo porque eu fiz isso, eu sou salvo porque eu fiz aquilo. Na verdade, não, nós somos salvos, irmãos, unicamente pela graça de Deus, porque Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, e não há mérito nenhum em nós, irmãos. É apenas a graça de Deus que fez isso. Nós não podemos comprá-lo, nós não podemos merecê-lo, como nós cantamos aqui, mas mesmo assim, ele se entregou por cada um de nós. Essa é a doutrina da eleição, e ela deve nos fazer, irmãos, cair de joelhos diante da presença de Deus. E é por isso, irmãos, ele fala da eleição no versículo 4, e no versículo 5 ele vai dizer que o evangelho chegou até eles com poder, com o Espírito Santo. Irmãos, chegar por poder significa dizer que nenhum de nós pode se converter por vontade própria, mas apenas pela vontade soberana de Deus. Irmãos, é a graça de Deus que vem até o nosso encontro e transforma o nosso coração de uma tal maneira que nós agora somos atraídos por Ele. Amém. Se dependesse de nós, irmãos, nós não seríamos salvos. Como a palavra de Deus nos diz, né? Não fomos nós que escolhemos, mas Ele quem nos escolheu. Amém. A palavra de Deus nos diz isso de maneira clara, irmãos.
Então foi Ele quem veio ao nosso encontro primeiramente. Ele nos amou primeiro, Ele derramou a graça em nossos corações e é por causa dele que nós agora podemos amá-lo. A salvação, irmãos, é uma obra exclusiva de Deus. Mas, irmãos, quando nós tratamos a respeito desse tema da eleição, pode surgir algumas dúvidas. Como é que eu sei que de fato eu sou eleito? Como eu posso ter a certeza da minha eleição? Como eu posso ter certeza que Deus de fato me escolheu? E essa é uma dúvida que pode aparecer, irmãos. Mas Paulo diz aqui que de que modo a eleição daqueles irmãos poderia ser confirmada. E ele cita aqui 3 características, irmãos, que comprovam que de fato eles eram eleitos. Veja o versículo 6. Em primeiro lugar, ele vai dizer: e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. A primeira característica de que nós somos de fato eleitos é porque nós somos imitadores do Senhor, irmãos. Amém. Quando os tessalonicenses entregaram a vida a Cristo, irmãos, e quando nós entregamos, quando qualquer um de nós entregamos, nós agora somos transformados de uma tal maneira que os padrões antigos começam a ser substituídos por novos padrões. O padrão agora de Cristo. É isso que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, nós não somos mais iguais àquela criatura do passado que vivia na prática do pecado. Nós agora somos uma nova criatura. E essa criação é feita por Deus, irmãos. É feita por Deus, que nos agora capacita a sermos imitadores do Senhor. Irmãos, uma dessas formas de sermos moldados por Deus é através de cristãos mais maduros que o Senhor coloca ao nosso lado. Paulo diz aqui: vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. As pessoas daquela igreja estavam agora se tornando imitadores de Paulo. Isso não significa que nós devemos sair por aí imitando qualquer pregador, qualquer pastor, qualquer pessoa que está na igreja, mas aqueles cristãos que de fato são maduros e que cumprem a vontade de Deus. E quando nós temos esses cristãos maduros, irmãos, aos nossos lados, nós temos mestres, temos pastores, que podem nos auxiliar a sermos mais maduros. Assim como uma criança, né? Uma criança, ela vai crescendo, ela vai olhando ali para um adulto que é referência para essa criança e vai sendo imitador daquele adulto, até que ele possa crescer. E assim devemos ser cada um de nós, irmãos. Nós devemos, ser discipuladores. Cristo, na grande comissão, disse que nós devemos ir e fazer discípulos, não imitadores, não cópias nossas, mas cópias de Jesus, imitadores de Jesus, que as pessoas devem imitar Jesus assim como nós imitamos a Jesus, irmãos. Esse deve ser o padrão de nossa vida. Então, nós comprovamos, irmãos, a nossa eleição por sermos imitadores do Senhor. A segunda característica é de a fidelidade na tribulação. Ainda no versículo 6, ele diz: recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. Vejam o versículo, na parte final do versículo, ele diz: mesmo em meio a grande tribulação. Irmãos, quero que você volte a sua Bíblia lá para o livro de Atos, no capítulo 17, que é justamente quando nasce essa igreja de Tessalônica, porque aí nós conseguimos compreender melhor o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Atos capítulo 17, versículo 1. Diz assim, irmãos: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por 3 sábados, olha só, 3 semanas, 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jason os acolheu.
Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Então, olha só, irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é o surgimento da igreja de Tessalônica. Veja aqui, irmãos, que muitos gregos, muitas mulheres de posição, se uniram ali a Paulo, ou seja, entregaram as suas vidas a Cristo. E o que aconteceu assim que eles entregaram a vida a Cristo? No mesmo instante que eles entregaram a vida a Cristo, começaram a vir as perseguições, começaram a vir as dificuldades, começaram a vir as oposições, as tribulações. Já queriam matar aquelas pessoas, mas aquelas pessoas, irmãos, mesmo diante de toda essa situação, elas continuaram firmes, continuaram fiéis. A palavra utilizada por Paulo aqui em Tessalonicenses, irmãos, para se referir à tribulação, significa uma pressão intensa em oposição a algo leve. Os irmãos, aquelas pessoas de Tessalônica, eles sabiam, irmãos, que se entregassem a vida a Cristo, que seguir a Jesus implicaria em muitas renúncias, em muitas perseguições. Mas apesar disso, eles decidiram seguir a Jesus e permaneceram fiéis em sua decisão, irmãos. E essa é uma característica do povo de Deus. Essa é a característica do povo de Deus. Saber que passará por tribulações, mas que mesmo em meio a essas dificuldades, nós poderemos nos manter fiéis, porque é o Senhor que nos sustenta. Amém. Irmãos, eu poderia pregar aqui aquilo que tem sido pregado muito aí fora, dizendo, olhe, venha para Jesus e todos os seus problemas se resolverão, venha para Jesus e você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ter isso e aquilo outro. Mas isso não seria verdade, irmãos. O próprio Senhor Jesus nos falou, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê, irmãos? Porque Ele venceu o mundo. Então, irmãos, a nossa alegria deve estar em Cristo, e essa é a terceira característica. No versículo 6, né, Paulo vai dizer, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, né? Como nós também cantamos aqui, né? A verdadeira alegria está no fruto do Espírito Santo. É Ele que produz em nós, irmãos. A alegria é um fruto do Espírito. E a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em cada um de nós e ele passa a produzir o fruto do Espírito Santo, uma das características do fruto é justamente a alegria, irmãos. Isso não significa, irmãos, que nós não teremos momentos de tristeza, momentos de desânimo, teremos. Mas a palavra de Deus também vai nos dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, irmãos, porque nós temos a certeza quem somos, para onde vamos e que Deus está conosco em todos os momentos, até a consumação dos séculos, como Ele prometeu, irmãos. Então, é somente o Espírito Santo que pode produzir isso em nossas vidas, irmãos. Como aqueles irmãos poderiam estar alegres mesmo em meio às tribulações, assim nós também podemos estar, por termos a certeza que é o Senhor quem nos sustenta, irmãos. Nós podemos ter essa alegria também. Em segundo lugar, irmãos, nós iremos passar agora para a próxima característica do perfil do povo de Deus, é um povo entusiasmado. Veja o versículo 7. Dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, pois a partir de vós, não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares, a ponto de não precisarmos mais falar sobre isso. Irmãos, nós vivemos em tempos em que nós olhamos para alguns cristãos, olhamos para algumas igrejas e tomamos esses cristãos, tomamos essas igrejas como exemplos do que não fazer. Mas a igreja de Tessalônica, irmãos, era justamente o contrário. A igreja de Tessalônica era um exemplo para os cristãos do que eles deveriam fazer. Uma igreja pode ser motivo de ânimo ou de desânimo para outras igrejas. E a igreja de Tessalônica era justamente um motivo de ânimo, de encorajamento para outras igrejas, porque eles eram um povo entusiasmados, irmãos, porque mesmo sendo uma igreja nova, mesmo sendo uma igreja formada por recém-convertidos, irmãos, eles demonstraram o seu compromisso com o Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades que nós vimos ali em Atos 17, mesmo em meio a tribulações, em perseguições, eles eram um povo compromissados com o Senhor. E era um povo que era entusiasmado, irmãos. No verso 8, como nós vimos, Paulo diz assim, ó, a partir de vós,
Não somente a palavra do Senhor foi ouvida na Macedônia e na Acaia, mas também a vossa fé em Deus foi divulgada em todos os lugares. E outra versão vai dizer, né, que a palavra repercutiu de vós, significando, irmãos, que foram os tessalonicenses que pregaram a palavra ali na Macedônia, na Acaia, ou seja, eles eram pregadores do evangelho, eles eram crentes missionários, irmãos, que se envolviam de fato na missão. Os crentes de Tessalônica entenderam que a responsabilidade da pregação não era de Paulo e Silas e Timóteo apenas, mas uma responsabilidade deles, uma responsabilidade de todo aquele que decide seguir a Jesus, uma responsabilidade nossa, irmãos. Se nós entregamos a nossa vida a Cristo, que sejamos imitadores aqui dos irmãos de Tessalônica, que propagavam ali o evangelho em todos os lugares, ao ponto de outras pessoas começarem a ouvir a fé que nós temos. E é assim que nós devemos ser, irmãos. Então eles eram, né, nós vimos aqui que eles eram imitadores de Paulo, então eles eram imitadores de Paulo até nesse ponto, irmãos, de ser pregadores do evangelho, do compartilhar do evangelho. Irmãos, a doutrina da eleição mencionada por Paulo, muitas vezes também levanta dúvidas a respeito do evangelismo. Muitas pessoas podem dizer, se Deus já escolheu as pessoas que serão salvas, por que nós devemos, então, evangelizar? É Deus quem decidiu quem vai ser salvo. Mas, irmãos, a doutrina da eleição, ela deve, na verdade, nos encorajar a pregar o evangelho. Porque, irmãos, a salvação não depende de nós, a salvação não depende de nossos esforços. Se a salvação, irmãos, dependesse da minha eloquência em comunicar o evangelho, ninguém seria salvo, ninguém seria alcançado. Se a salvação, irmãos, dependesse da vontade das pessoas em aceitar ou não o evangelho, ninguém seria salvo, porque a palavra de Deus também nos diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossas vontades, irmãos. Então não depende de nós, não depende da nossa eloquência, não depende do nosso querer, mas depende da vontade de Deus. E sabemos que Deus escolheu um povo para si, mas também sabemos que Deus escolheu o meio pelo qual esse povo seria alcançado, e esse meio é a pregação do evangelho. E nós, irmãos, somos apenas instrumentos de Deus para que o evangelho possa alcançar os eleitos de Deus, para que o evangelho possa alcançar essas pessoas, irmãos. Nós somos instrumentos do Senhor. Então se envolva na missão de Deus, porque ao pregar o evangelho você está fazendo parte daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. Você tem feito parte do plano de Deus. Nós, irmãos, somos meros instrumentos, mas Deus é quem de fato opera a salvação. E Paulo, irmãos, elogia os tessalonicenses por estarem sendo fiéis na pregação do evangelho. E Paulo sabia disso, que eles eram fiéis, não porque eles se vangloriavam, não porque eles ficavam mencionando, irmãos, mas porque o testemunho deles se espalhou por todos os lugares. Muitas vezes nós queremos nos vangloriar da pregação do evangelho. Nós muitas vezes queremos bater em nosso peito dizendo, esse aqui foi eu que alcancei para Jesus. Eu ganhei tantas pessoas, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, eu preguei o evangelho e alcancei muitas pessoas. Irmão, não somos nós que ganhamos, não somos nós que alcançamos. Lembre-se disso, nós somos apenas instrumentos de Deus. Mas é Deus quem salva as pessoas, não somos nós. Não somos nós. E aqueles irmãos de Tessalônica entendiam isso. Eles estavam apenas pregando o evangelho e não se vangloriavam disso, irmãos. Porque é uma responsabilidade de todos nós que somos cristãos o compartilhar do evangelho. Eles compartilhavam com entusiasmo, irmãos. Compartilhavam com entusiasmo. E nós também devemos ser tão entusiasmados quanto os tessalonicenses para compartilharmos do evangelho. Irmãos, uma igreja atuante é uma igreja que prega de fato o evangelho com entusiasmo, com alegria. Porque, irmão, se de fato Deus nos salvou, se Cristo de fato nos salvou, nós queremos que Cristo também alcance outras pessoas, que Cristo alcance, salve mais e mais pessoas que estão ali perto de nós. E nós devemos nos empolgar com isso. Devemos ser empolgados, irmãos, já no anúncio do evangelho. Às vezes vivemos de uma maneira tão triste, vivemos de uma maneira tão só resmungando, né, das coisas, que as pessoas olham para si, ser crente é ser isso, de fato, né? Ser crente é viver assim, com a cara fechada, emburrado. Então eu não quero ser crente, não. Mas quando nós temos essa empolgação, esse entusiasmo, irmão, de pregar o evangelho, as pessoas também são alcançadas pelo nosso testemunho. Então, irmãos, que nós sejamos uma igreja atuante,
de modo que o nosso testemunho alcance mais pessoas e que a nossa igreja, a nossa vida sirva de encorajamento para outras pessoas, assim como os Tessalonicenses eram. E a terceira e última característica, irmãos, de um povo de Deus é que é um povo esperançoso. Vejamos os versículos finais 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de que maneira fomos recebidos entre vós, de que forma vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, é interessante notar aquilo que Paulo fala no versículo 10, no versículo 9, aliás, de que os tessalonicenses se converteram dos ídolos para um Deus vivo. Ele não fala simplesmente se converteram dos ídolos a Deus, mas dos ídolos para um Deus vivo. Porque, irmãos, quando eles estavam servindo aos ídolos, eles não tinham esperança. Eles não tinham uma fé viva. Porque, irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, ele diz o seguinte: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, irmãos, os ídolos não são nada, não significam nada. Mas agora, aquele povo que criam em um ídolo que não era nada, agora criam em um Deus vivo. E são filhos desse Deus vivo e verdadeiro, irmãos. E Cristo nos chamou justamente para termos uma viva esperança, como nós lemos em 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, irmãos, a nossa esperança não é uma esperança morta. Nós não estamos aqui para esperar Jesus voltar e ficarmos aqui sentados, parados, sem fazer nada. Mas uma esperança viva significa que nós vamos ser uma igreja atuante, uma igreja viva, até Cristo voltar, irmãos. Ter uma esperança viva significa aguardar com expectativa a vinda de Cristo. Enquanto nós nos envolvemos no trabalho, enquanto nós nos envolvemos no ministério cristão. Em Lucas 19, irmãos, Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos talentos. Creio que todos aqui conhecem essa parábola. Fala a respeito de um homem, né, de uma alta posição, um homem de uma família nobre, que foi fazer uma viagem longa. E enquanto ele fez essa viagem, ele distribuiu talentos entre os seus servos. Quando ele voltou, alguns servos tinham multiplicado aqueles talentos, com exceção de um, que guardou o talento esperando a vinda do seu chefe, né, do seu patrão. E quando esse homem volta, encontra aquele homem com seu talento enterrado, ele é repreendido duramente por ele. E essa parábola, irmão, nos ensina que nós devemos aguardar a vinda do nosso rei, não parados com os nossos talentos enterrados. Cristo, irmãos, nos deu dons e talentos. Amém. E Ele nos deu esses talentos, irmãos, para nós colocarmos em prática. Não para que nós fiquemos parados. Eu tenho esperança de que Cristo irá voltar. Muitos tessalonicenses estavam entendendo errado essa questão da vinda de Cristo, tanto é que alguns deles nem queriam mais trabalhar, dizendo, Cristo pode voltar a qualquer momento, eu não vou mais trabalhar não. E Paulo repreendeu por isso. Uma esperança viva não significa ficar parado apenas aguardando, mas significa trabalhar enquanto nós aguardamos com expectativa. Amém. Com expectativa, irmãos. Não é uma esperança distante, não é que muitas vezes nós achamos que não vai mais acontecer, mas não, irmãos. Devemos aguardar com expectativa, porque nós não sabemos, irmãos, o tempo em que Jesus virá. Nós não sabemos em que época, em que geração Cristo voltará. E essa é uma mensagem que muitas vezes tem sido perdido em nossas igrejas. Muitas igrejas não têm dado mais lugar, irmãos, à mensagem da vinda de Cristo, a falar sobre o retorno do nosso Rei. Elas têm deixado essa mensagem de lado e outras mensagens têm dado lugar a isso. Mas nós, irmãos, devemos manter essa esperança viva dentro de nós. Amém. Irmãos, Cristo em breve voltará. Amém? Amém? E a pergunta é, o que você tem feito enquanto você aguarda a vinda do nosso Senhor? Será que você, de fato, tem tido essa esperança viva? Você foi chamado, como nós lemos, para ter uma esperança viva. Muitos de nós aqui nos convertemos, né, dos ídolos para um Deus vivo. E agora, irmãos, que antigamente nós vivíamos afastados de Deus, longe de Deus, crendo em ídolos, e agora nós temos um Deus vivo e verdadeiro, qual deve ser a nossa atitude diante disso, irmãos?
Nós devemos ser uma igreja viva, de fato, uma igreja atuante, uma igreja que mantém essa expectativa da vinda de Cristo, essa chama acesa em nós, irmãos, e devemos viver com esperança de que Cristo irá voltar, e enquanto Ele não volta, que nós possamos compartilhar do Evangelho. Para nós concluirmos, irmãos, de acordo com esse texto que nós lemos, o povo de Deus é um povo eleito, ou seja, um povo que foi chamado por Deus para a salvação, e que deve evidenciar isso através das suas obras. A nossa conduta, o nosso modo de viver, irmãos, vai testificar que de fato nós somos eleitos por Deus. Se nós somos imitadores de Cristo, somos fiéis na tribulação, se nos mantemos alegres, irmãos, mesmo em meio aos problemas e aflições, isso testifica que somos de fato um povo eleito. O povo de Deus também, irmãos, é um povo que é entusiasmado, irmãos. Ou seja, é um povo que foi alcançado pela graça de Deus e deseja que outras pessoas também sejam alcançadas. Se nós fomos salvos, nós não queremos guardar a salvação apenas para nós. Nós queremos compartilhar dessa salvação, das boas novas, com outras pessoas, irmãos. E por fim, o povo de Deus é um povo esperançoso. É um povo que vive, irmãos, em constante expectativa da vinda de Cristo. E essa esperança não é uma esperança morta, mas uma esperança viva que nos leva a viver de modo digno do Evangelho, irmãos, fazendo tudo para que o nome de Deus seja glorificado e mais pessoas sejam alcançadas para o reino de Deus. E a pergunta que eu quero deixar para nós finalizarmos, será que você se encaixa nessas 3 características do perfil do povo de Deus? Talvez você possa pensar um pouco e perceber que tem falhado em alguma delas. E se você tem falhado, esse é um tempo de você refletir, de você orar a Deus pedindo perdão e de você tentar mudar a sua vida a partir de agora. Que amanhã você já comece a sua semana praticando aquilo que você ouviu nesta noite, para que você realmente tenha essas características do perfil do povo de Deus. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, queremos te agradecer, ó Deus, pela palavra que foi ministrada aqui nesta noite. Te agradecemos porque o Senhor nos revelou, ó Deus, esse texto sagrado, para que possamos ser transformados pelo Senhor dia após dia. Ó Deus, sabemos que somos pecadores, sabemos que muitas vezes temos falhado, ó Deus, em cumprir com fidelidade a Tua palavra, mas pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. Pedimos perdão por muitas vezes não nos encaixarmos no perfil do Teu povo. E pedimos, ó Deus, a direção do Teu Espírito, o auxílio do Teu Espírito Santo, para que sejamos cada dia mais transformados e moldados pelo Senhor. Que sejamos, ó Deus, uma igreja viva, uma igreja atuante, assim como era a igreja de Tessalônica. Uma igreja, ó Deus, cuja fama alcançava várias pessoas. Uma igreja fiel em meio às perseguições, uma igreja que tinha a alegria do Espírito Santo, uma igreja que testemunhava do Evangelho, uma igreja que tinha uma viva esperança, que assim sejamos nós, ó Deus. Nos ajuda, Pai, a termos essa viva esperança em nossos corações. Seja conosco, oramos assim em nome de Jesus. Amém.